É com muita satisfação que me junto a esta celebração do Dia da Europa. Nunca como hoje foi tão pertinente evocar os valores fundadores da União Europeia, os valores que Robert Schuman tão bem definiu a 9 de maio de 1950 e agora fica visível a conjugação de princípios, de valores e de mensagem, ao declarar que o projeto europeu só se concretizará através de realizações concretas que criem, em primeiro lugar, uma solidariedade de facto. A solidariedade entre os diferentes territórios e povos europeus e a sua integração num espaço comum de paz e de desenvolvimento são valores a defender e a preservar. E é por isso que a satisfação de estar aqui hoje é uma satisfação ambivalente. Porque comemoramos o Dia da Europa e o fim da Segunda Guerra Mundial, marcados pela invasão russa da Ucrânia, quando muitos de nós dávamos como adquiridos o valor da paz na Europa e da concertação entre os povos para dirimir os seus conflitos. A agressão da Rússia à Ucrânia veio mostrar-nos que, mais do que nunca, devemos ver na União Europeia a força dos que construíram para preservar a paz. Senhora Embaixadora da Ucrânia, estamos convosco. Portugal está com a Ucrânia. Esta agressão, injustificada e ilegal, veio igualmente demonstrar a necessidade de responder aos desafios que se colocam numa ação cada vez mais integrada. Uma ação mais integrada na promoção de uma União Europeia com uma autonomia estratégica crescente, seja na defesa, seja na energia, seja na alimentação ou na produção industrial. Recorde-se, aliás, que já a crise sanitária colocou a União Europeia perante um choque sem precedentes, a que soube dar uma resposta inédita. A aquisição conjunta de vacinas garantiu a melhor resposta para a vacinação na Europa, mobilizando o peso agregado da União Europeia como parceiro comercial no processo de aquisição e evitando que os Estados-membros competissem entre si. Mas não foi apenas na aquisição de vacinas. Também o instrumento de recuperação e resiliência se apresentou como uma resposta robusta e inovadora. Esta resposta, na qual Portugal se orgulha de ter desempenhado um papel relevante e fundador, irá permitir aos Estados-membros mitigar o impacto económico e social da pandemia e promover a convergência das economias da União Europeia. Esta capacidade para uma ação integrada que dê resposta aos problemas e ansiedades dos cidadãos dá uma confiança acrescida que a União Europeia continuará a ser um espaço de prosperidade partilhada e com um crescente sentimento de pertença nos próximos anos. Portugal é, aliás, um bom exemplo do papel transformador da integração europeia. Desde logo porque a perspectiva de integração foi decisiva para a própria consolidação do processo democrático e das suas instituições. Mas foi igualmente determinante na mobilização de recursos que permitiram reduzir de forma considerável o atraso estrutural e colocar o nosso país numa trajetória de desenvolvimento. O nível de atraso herdado dos 48 anos de ditadura deixa-nos sempre e bem focados no que ainda falta fazer. Mas este empenho no muito que ainda falta fazer não deve impedir-nos de registar os muitos progressos feitos nos também 48 anos de democracia. Muitos deles com a decisiva mobilização dos recursos dos fundos estruturais, mas também dos ensinamentos que esta pertença a um espaço comum nos trouxe. E não podemos celebrar com dignamente o Dia da Europa sem um merecido reconhecimento ao papel que teve no desenvolvimento do nosso país, dando passos significativos para superar déficits históricos nas qualificações, nos desequilíbrios externos, no emprego ou nas desigualdades. O domínio das qualificações é aquele em que o atraso era mais evidente e igualmente em que os avanços foram mais notáveis. Os censos de 1981 indicavam-nos que Portugal tinha, à data, 1,5 milhão de pessoas analfabetas. Em 2021, 2 milhões de portugueses têm formação superior. A taxa de abandono escolar situou-se em 5,9%, bastante abaixo da média europeia, quando no início da série, em 1992, era de 50%. Igualmente emblemáticos e reveladores são os investimentos na saúde através do SNS, que contribuíram para uma descida da taxa de mortalidade infantil para valores também abaixo da média europeia. Ou os investimentos na rede viária, decisivos para o desenvolvimento dos territórios, para a redução
das desigualdades, para a promoção da coesão territorial. Podia igualmente referir os investimentos estruturantes como o Alqueva, que permitiu dotar o Alentejo de uma importante reserva de água, ao mesmo tempo que transformou a agricultura da região, aumentando de forma decisiva as nossas exportações agroalimentares, mas também a capacidade desta região competir no espaço europeu. Nos próximos anos, como aqui lembrou a senhora Comissária Elisa Ferreira, Portugal receberá mais de 50 milhões de euros, incluindo os 23 mil milhões de euros do PT 2030 e os 16,6 milhões de euros do Programa de Recuperação e Resiliência. O PRR, desenhado com o contributo de muitas e muitos portugueses e em fortíssima articulação com a Comissão Europeia, cujo trabalho, aliás, aproveito para agradecer, dará ao país as reformas e os investimentos que permitirão um novo impulso para vencer atrasos e bloqueios estruturais, ao mesmo tempo que permitem uma resposta robusta aos desafios da dupla transição climática e digital que, no espaço de valores europeus, se quer justa. Permitam-me que destaque 3 apostas do Programa de Recuperação e Resiliência que me parecem particularmente reveladoras. Em primeiro lugar, na habitação, a área em que há muitos anos não há uma política nacional abrangente e integrada. Estes recursos vão permitir dar resposta habitacional digna aos muitos agregados que dela carecem, mas também investir num parque de habitação acessível, um dos maiores constrangimentos à realização dos projetos de vida das classes médias e dos mais jovens. Em segundo lugar, queria destacar o programa das agendas mobilizadoras, um exemplo revelador do espírito reformista com que este programa enfrenta o futuro, tendo em vista aumentar a competitividade da nossa economia, com base na investigação e desenvolvimento, na inovação, na diversificação, que mobilizou todo o nosso sistema científico e de inovação, todo o nosso tecido empresarial, e o seu sucesso está bem patente nas 64 propostas que passaram à segunda fase do concurso e que representam mais de 8 mil milhões de euros de investimento potencial. Em terceiro lugar, gostaria de destacar o que está previsto na área da saúde mental. Este investimento, contido no PRR, permitirá apoiar a reforma que se está a realizar, criando respostas residenciais que permitam desinstitucionalizar os doentes residentes em hospitais psiquiátricos. Serão construídas unidades de internamento, eliminando em hospitais gerais, eliminando os internamentos em hospitais psiquiátricos, e serão também requalificados os serviços locais de saúde mental. São 3 exemplos de um programa que procura responder aos efeitos da pandemia e a um conjunto de déficits estruturais que o nosso país tinha, que envolve todo o país, o setor público, o setor privado, o sistema científico e tecnológico português. São projetos que implicarão muito trabalho de todos nesta sala e em muitas outras salas, mas julgo que posso dizer, em nome de todos, que Portugal tem bem noção do desafio que tem pela frente, mas também da oportunidade que esse desafio corporiza. Assinalamos neste Dia da Europa o primeiro desembolso do PRR, associado ao cumprimento de um conjunto de marcos e de metas. E o simbolismo, como já referiu a Sra. Comissária, é particularmente oportuno. A emissão conjunta de dívida apoia medidas de política que tornarão o nosso país mais desenvolvido e mais competitivo, mas também os outros Estados-membros. A reação solidária a um brutal choque externo permite promover o crescimento económico em convergência com a União Europeia. Ainda em pandemia foi possível encontrar um compromisso em torno do pilar europeu dos direitos sociais, e estas políticas públicas que pretendem tornar o país mais qualificado, mais inovador e mais justo foram desenhadas soberanamente pelo nosso país, com um trabalho de colaboração ativa com a Comissão Europeia. Vivemos um momento particularmente relevante na vida da União Europeia. A Conferência para o Futuro da Europa tem o potencial para originar avanços significativos de aprofundamento da integração europeia, com particular destaque para a promoção do sentimento de pertença dos cidadãos europeus a este espaço político onde convergem as liberdades políticas, o desenvolvimento económico, a justiça social e um quadro de valores e de cultura tão bem patente nesta cerimónia. Uma nova geração que já conviveu
num espaço europeu sem fronteiras e que já viveu a consolidação destes intercâmbios culturais, sociais e económicos. São os jovens, são eles que estão em melhor posição para nos interpelar contra os desafios que se colocam ao espaço europeu e ao aprofundamento da integração. E por isso, neste que é o Ano Europeu da Juventude, não será demais lembrar as conquistas destes 36 anos de pertença à Comunidade Europeia, agora à União Europeia. São 36 anos que nos permitem ter hoje a geração mais qualificada de sempre, a mais bem preparada para enfrentar os inúmeros desafios que o futuro nos trará. E um desses desafios é precisamente o de saber como, com quem, quando, como reforçar a Europa do futuro. Esperamos que a resposta extraordinária que a União Europeia deu à crise sanitária seja também uma boa inspiração para esses desenvolvimentos. A ambição originária do projeto europeu da construção de uma comunidade social e económica de prosperidade partilhada, de espaço que garanta a paz e o bem-estar em conjugação com os direitos, com as liberdades e com as garantias, essa ambição deve ser renovada, deve ser reforçada. É ela que serve os interesses dos europeus, é ela que serve os interesses dos portugueses. Muito obrigada.